Olá pessoal, aqui do YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que ótimo. Dá uma olhada aqui nesses inputs, tá? Eu tenho vídeo ensinando a fazer o placeholder aqui, né? Mas dá uma olhada nesse placeholder, tá? Ele volta aqui para baixo quando não tem nada selecionado. E isso daqui eu estou utilizando o React para fazer. E eu quero mostrar nesse vídeo como que você vai fazer esse efeito nos seus inputs utilizando o CSS e o próprio JavaScript dentro do React. Você vai ter um componente de input que você vai poder utilizar em toda a sua aplicação. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, olha só. Eu criei um componente de input, certo? Então agora a gente vai fazer um novo componente aqui e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui, tá? Mas eu quero adiantar para vocês o seguinte, preciso muito da inscrição de vocês aqui nesse canal. Então, já se inscreve aqui, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, principalmente você que está chegando no React, está começando a desenvolver os seus aplicativos. Bora ali construir um componente de input para você poder usar aí durante a construção do seu aplicativo. Então, vamos lá, pessoal. Eu já limpei aqui o projeto, ó, não tem nada aqui agora. Eu já tirei o arquivo que estava ali funcionando para a gente começar do zero. Então vamos criar aqui um diretório no nosso input, certo? E aqui dentro a gente já pode criar o nosso input com letra maiúscula, .js. E aí, se você preferir, você adapta ao TypeScript, esse tipo de coisa, tá? Eu vou fazer ele aqui funcional com JavaScript apenas, certo? Então o que a gente precisa ter aqui? A gente precisa ter um export function. Tá? Não vai ser default, tá? Porque dentro desse arquivo você vai poder colocar todos os inputs, os selects, os text areas que você quiser e você pode ter aí componentes para sua aplicação inteira. Feito? A gente vai ter um returning, né? Um returning. Ele sempre vai retornar alguma coisa aqui. Vamos colocar o fragmento aqui. Eu não tinha colocado o fragmento no outro. Não tem problema. A gente pode colocar esse fragmento aqui e a gente pode colocar uma div aqui. Tá? A gente vai encapsular tudo isso na div. Por quê? Porque a div vai ser o cenário total do nosso input. Tá? E essa div ela vai ter uma class name. E essa class name, vamos colocar ela com um template string. Tá? Porque eu vou querer puxar uma fonte que eu tenho aqui para não ficar feio. Então vou puxar a fonte que está lá. Import Fira, ou é Montserrat. Montserrat, aqui ó, Montserrat, essa aqui. E a gente vai passar ela aqui assim, ó. Tá? Eu já fiz vídeo aqui falando como que aplica fontes, tá bom? Tem aqui no canal, só dá uma procuradinha aí que você vai ver. E aqui, ponto, class name, a gente tem a fonte aplicada ao todo o contexto aqui de dentro dessa div, beleza? O que a gente vai precisar agora? Agora a gente precisa ter um span, tá? Esse span ele vai ser o quê? Esse span ele vai ser a nossa label, tá? Então vamos colocar um class name aqui. Um class name aqui, a gente vai colocar um template string também. E a gente vai ter a label on, que é a label que está funcional ali, certo? E a gente vai receber essa label como no nosso aplicativo? Como uma props, né? Então, label. A gente vai desconstruir aqui as props, aqui, então label, e a gente já vai ter as coisas de dentro quando a gente utilizar o componente. Então, vírgula, o que mais que a gente vai precisar? O type dele, vírgula, e o que é mais o name dele. E aí você pode usar a Dataform para pegar todos os itens do seu formulário, certo? Vinculados ao name como chave, né? Logo após esse input, essa label, vamos colocar o input propriamente dito, tá? O input está aqui. O nosso input. A gente não vai precisar fechar ele assim, vamos fechar ele assim, né? Ok, e aqui a gente vai passar algumas considerações como o class name, certo? Fecha ele ali, ok? E aqui a classe que a gente vai ter vai ser o form control, tá?
ok? Certo? A gente vai precisar colocar o type nele também, né? Então, a gente vai ter que ter aqui o type. O type que vai ser quem? Vai ser o próprio type, né? Que está vindo das props. É isso. E a gente tem que passar aqui o name. Certo? Que o name também vai vir lá do uso do nosso componente com o name. Ok. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Fechar isso daqui para ficar melhor. A gente precisa agora... Vai ter uma manhãzinha aqui diferente que vocês... Não sei se vocês já devem ter visto. A gente precisa criar a label que vai permanecer quando a gente estiver em uso com o input. E a gente vai fazer isso utilizando um campo chamado field set. Esse campo aqui. O field set ele tem aqui, ele tem um legend, tá? E o legend vai ter um span. E no span a gente vai receber quem? A label, tá? Que vai ser a label. Isso aqui vai funcionar como se fosse só um molde para a gente posicionar a nossa label que está aqui em cima. Na verdade, a gente vai mexer essa label que está aqui. E essa label de baixo vai servir só como se fosse um casco, tá? Para ela ficar ali, para a gente saber o tamanho. Por causa que o field set é quem vai fazer aquela borda legal para a gente, baseado nessa legend. Então a gente precisa ter ele aqui. Você pode testar depois, eu não cheguei a testar sem ou com, se ele funciona, mas para esse vídeo eu vou deixar ele ali, funcionando desse jeito, ok? Então a gente já tem a nossa marcação, só vamos colocar uma classe, aqui ó, class name, no nosso field set, também, e aqui vai ser field set. Tá tudo aí, tudo que a gente precisa do nosso JSX que vai gerar aí o nosso HTML. Agora a gente precisa fazer o que nesse componente, tá? Nesse componente a gente vai colocar um style.css. Nesse momento você não vai usar module, tá? Você não vai usar module, nem que se você estiver usando module em todo o seu código, se você estiver usando Tailwind. Por quê? Eu quero que esse componente seja independente, tenha o CSS dele, mas como a gente vai trabalhar com modificação de CSS, não pode ser module. Porque senão ele não vai conseguir modificar e você vai ter que colocar no global. Ele tem que estar nesse arquivo .css. Esse arquivo a gente importa aqui em cima, tá? A gente vai fazer aqui um import. Assim, ó. /, style.css. Só vamos fazer aqui o import e aí quando esse componente entrar em jogo, ele vai carregar este CSS e tudo mais. Beleza? O que mais que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar usar alguns recursos do React aqui dentro do nosso input, tá? Pelo menos para a gente poder fazer a seleção. E qual recurso que a gente pode utilizar? A gente pode usar o import, tá? O use if. Esse cara aqui. Esse cara, vindo do React, vai nos permitir ter o elemento, fazer a seleção. A gente não vai precisar fazer um document query selector, tá? A gente vai conseguir ter, com esse hookzinho, a seleção do nosso elemento. Então, beleza. Temos isso. Vamos entrar aqui no nosso elemento, tá? E vamos fazer duas variáveis, que vai ser a const, a box, input, if. Assim, e a gente vai usar o use if. Chama ele aqui, ok. A gente vai criar mais um const, input, if assim. A gente vai chamar o nosso use if. Inicializa ele ali. Beleza. Com base nesse use if, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar o box, esse aqui, input, tá? Na referência geral do nosso input, que vai ser essa div. Para a gente ter o elemento total, para a gente poder trabalhar e brincar com o CSS, tá? Aqui no nosso div faltou uma classe que a gente tem que colocar aqui, que é a box input, tá? Essa box input vai fazer as estilizações.
Não está aparecendo nada aqui, até porque eu não estou importando e também porque eu não fiz a estilização necessária para o componente. Então vamos vir aqui para Page, e aqui na Page a gente vai colocar dentro desse formulário aqui. Então a gente vai chamar assim, ó, o input. Importamos, ele já vai vir ali do geralzão. Fecho ele aqui, estamos aqui. Ele vai dar aqui esse erro, porque no momento eu tô trabalhando com o React dentro do Next, e o Next, por padrão, ele usa componentes do lado do servidor. Só que esse componente, tá? Esse componente em si, ele vai ser um componente de cliente. Ele é um componente que vai ser renderizado no cliente. Por quê? Porque se ele tem o user if, ele tem que trabalhar no cliente, tá? Então vamos vir aqui em cima e colocar a diretiva use client. E aí já vai parar aqui, já vai nos dar aqui o nosso input. Então tá tudo aqui, ó. Tá? A princípio, parece a coisa mais horrível do mundo, né? Mas vamos jogar aqui a estilização, e aí a gente já vai conseguir entender como é que tá ficando isso daí, tá? Box input, tá? Estilização básica do box input. Vou salvar aqui, ó. Ele já vai aumentar o nosso input, certo? O controle por formulário, para esse cara que está aqui dentro, ó. Tá? Esse cara que está aqui dentro é quem vai receber o texto. O nosso input que está por fora aqui, o nosso box, é aquela div que vai simular como se fosse o nosso input. Então, vamos jogar aqui a classe do form control, certo? E aí a gente vai ter, ó, o input aqui dentro, e ao redor tem a nossa div, certo? Ok, vamos falar agora da nossa label, tá? A nossa label, ó, vai ser isso daqui, a label on. Ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso input, se a gente colocou label aqui. Não colocamos, mas vamos no page e vamos colocar aqui uma label. Essa label vai ser o quê? Pode ser nome, como se a pessoa fosse preencher o nome dela. Tá ali então, ó, nome. E embaixo está o nosso field set com nome. Lembra disso? Ó, o field set que ele tem essa borda aqui ao redor e ele chega até o nome. A gente vai trabalhar com ele para dar aquele efeito que vocês viram já anteriormente, certo? Vamos pegar a estilização agora do field set, tá? Vou pegar a estilização aqui, ó. Eu não vou fazer com vocês. Aí eu vou deixar o código no repositório público para vocês pegarem, tá? Estilizamos aqui o field set. Deixa eu ver se ele está rodando. Beleza. Agora vamos falar do field set span. Que ele tem lá. Só deixa eu ver se aqui no input eu errei aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa errada porque ele não estilizou. Ó, o nosso field set desapareceu. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo, eu vou colocar aqui um display block aqui, ó. Ó, o nosso field set, ele tá ali, ó. Eu deixei ele com a mesma altura, tá? O nosso form control eu deixei com 45, o formulário. O box input aqui, ó, eu deixei a altura com 45 e ele eu deixei com 52 para ele ficar grande a ponto de cobrir a nossa div, tá? E aqui você tem que ficar ligado numa coisa, você tem que dizer para o nosso field set esse pointer event none, porque senão quando você clicar aqui, ele não vai deixar você clicar no input em si, e como ele está na frente, tá? Por causa do posicionamento absoluto, eu dei um top menos aqui para ele subir. Como ele está na frente, se você deixar não colocar o pointer events, ele vai ficar atrapalhando. Beleza? Então, vamos seguir aqui com a nossa estilização para esses caras aí, tá? Vamos voltar aqui o display pro nome. Era isso que estava. E ele vai ficar desaparecido. Ok. O que a gente vai precisar fazer agora? Como eu falei para vocês colocar um CSS sem ser module, a gente consegue agora fazer o seletor CSS baseado em cascata. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente precisa fazer aqui no nosso JavaScript é trocar o CSS. E mais nada. E a gente já vai ter ali o efeito. Então a gente pode criar aqui, ó, uma function, tá? Eu vou colocar assim, ó, label active. Label active. Essa vai ser a função que vai fazer para a gente o que a gente precisa, tá? E a gente vai pegar quem? O box
input, ponto current, tá? Para poder pegar o elemento em si. Ponto que class list, sabemos que vai ter isso lá. Ponto todo. Ou toggle, né? Acho que é isso a pronúncia certa. E o que, que a gente faz aqui? Nós vamos adicionar ou retirar uma classe que a gente vai criar agora. Eu vou chamar ela assim, ó, de active. Custom input. Caso você esteja usando um outro CSS, isso aqui não pode atrapalhar, tá bom? Então, estamos aí. Vamos pegar essa classe e vamos lá para o nosso CSS. Tudo que a gente vai fazer vai ser isso. Quando a gente selecionar o campo, essa classe vai ter que existir. Quando ela existir, ela vai fazer o que a gente precisa. Tá? Vamos vir aqui para o nosso CSS e vamos colocar ela. Então, logo aqui embaixo que vai acontecer a mágica. Olha só. Baseado nessa classe, eu quero que o box input, tá? Eu vou deixar coladinho ali o seletor, para ele saber que eu estou me referindo ao próprio elemento. Ele vai ter o que? Um border none. Porque a gente tem um border aqui, ó, tá? Só que quando entrar aquele campo que vai ir para cima, esse border tem que sumir, senão ele atrapalha. Então, ok. Então, a gente vai ter um border none. O que mais que a gente vai ter aqui? O nosso active, ó. Custo input. Agora, o nosso seletor em cascada. Outro label on. Esse cara vai ter um pointer. Events none. Não, vou colocar para fins de ele não atrapalhar, tá? Um transform. Ó, translate no Y. Vamos usar o translate no Y. Menos, eu já tenho esse número, tá? 20 pixels. Você pode testar aí no seu para você ver aonde que você quer que ele pare na altura, tá? Na altura da linha ali. O font size, você tem que mexer aqui também, tá? Vai ter 11 pixels. Font size. Para a letra, esse label aqui ele tem que diminuir a hora que ele subir lá para cima, tá? E o margin left, a gente vai dar aqui 3 pixels só para dar uma ajeitadinha nele, certo? Se eu diminuir isso daqui, tá? E vir aqui dar um inspecionar, só para a gente ver se a gente consegue brincar aqui. Pego essa classe, venho aqui no nosso elemento em si, nosso elemento aqui, vou adicionar essa classe aqui. Mas eu acabei que não selecionando o próprio elemento, né? Então vamos abrir mais aqui. A gente precisa do elemento div. Aqui, olha lá a brincadeira, ó. Ele foi para cima, mas a gente não tem contorno, tá? Ele se movimentou. Por quê? Por que ele foi assim uma transição leve? Porque no field set tem um transition wow. E no label home eu também coloquei, tá? É isso que vai dar a graça ali de ele desse jeito. Quando eu remover essa classe, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o centro. Notem que a borda aqui também some, né? A borda também some, então tá lá, ó. Feito. Feito o caroço aqui. Então vamos ao seguinte. Vamos agora dar um jeito, tá? No nosso field set, certo? O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o active.fieldset e vai colocar aqui, ó, um display block para ele aparecer. Ok? E vamos só dar uma estilizadinha aqui. Como tá escuro aqui a nossa tela, a gente tá usando o modo escuro no select, tá? Mas eu não estou usando select aqui. Perdão, gente. Para esse exemplo, eu não precisei usar o select porque eu usei antes para mostrar para vocês. Beleza, praticamente está tudo pronto, tá? O que a gente precisa é pegar aqui as movimentações. Para isso, a gente pode utilizar o próprio React para fazer isso. Como? No nosso componente de input, aqui dentro, ó, aqui dentro do nosso input, a gente coloca os eventos que a gente conhece do React, tá? Como, por exemplo, o onFox. E o onFox chama a label active, tá? E para quando a gente estiver fora do elemento, a gente pode colocar o onBlur para chamar a mesma label. Por quê? Porque ela tem lá um toggle, né? E aí ele vai fazer a verificação se a classe existe ou não. Então isso não vai nos impedir.
Feito. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Lá na nossa page, que é onde a gente está chamando o componente, a gente pode passar aqui o nosso type, que vai ser, por exemplo, text. Isso a gente já conhece, o nosso name, tá? Como props, que pode ser, por exemplo, name mesmo, para ele renderizar certinho aqui o nosso componente. Ó, o input aqui, salvei. Ó, ele acabou de colocar aqui os elementos que estavam faltando. E para finalizar, ó, cliquei, tá lá, mas a gente ainda tem alguma coisa aqui, ó, atrapalhando. O que é que está atrapalhando, ó? Nós temos no nosso field set, ó, o nome lá. Se você notar bem aqui, ó, a nossa label não está com os espaçamentos devidos, tá? Não está com os nossos espaçamentos devidos, que a gente planejou igual estava antes. Então a gente precisa vir aqui no nosso CSS e dar uma mexidinha. Deixa eu só dar uma olhada o que a gente fez aqui, se está tudo certo. Eu acho que aqui no nosso input, tá? A gente não colocou a classe necessária para pegar ali a estilização. Deixa eu só dar uma olhada aqui como que ficou isso daqui. Pera aí, gente. Tá, o que está acontecendo, pessoal, é que no nosso field set faltou a gente estilizar o spam. Eu achei que a gente tinha estilizado, mas eu não coloquei. Então, logo depois do field set, a gente vem aqui e vamos abrir assim, ó, o spam. O que eu tenho aqui? Um display block, um padding left, um padding right, para ele estilizar o field set, tá? Olha só o jeito que tá aqui. Agora, quando eu salvar isso aqui, ó, vamos ver como é que ficou? Olha lá, ele encaixa certinho, tá? Então, aquele field set spam aqui é como se fosse uma forma onde a gente vai encaixar depois a label, tá? Só que ainda tem um detalhe. Eu vou vir aqui e vou escrever, ó, tá? Sair do meu formulário. Ele não parou lá em cima. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que validar com o JavaScript. Como? Como que vocês vão fazer isso, tá? A validação ela pode ser bem simples, tá? Vamos vir aqui no nosso componente em si, aqui dentro da função que a gente está chamando, e vamos jogar um if aqui. Um if. E aí nesse if, a gente valida assim, ó, o input brief que a gente pegou no current dele, a gente vai ter o value, concorda? O value tem que ser o quê? Diferente de vazio, diferente disso daqui, ó. Que é isso daqui que quando a gente tem um campo de input retorna, certo? Se for diferente, tá? Que ele entrar nessa condição, a gente dá um return aqui, ó, e tudo certo. E aí ele não vai voltar aqui com o toggle, certo? Vamos atualizar isso daqui. Atualizei. Vamos aqui escrever um nome. Opa, tem um erro aqui, gente. Espera aí, vamos ver o que ele está fazendo aqui nesse erro. Só um pouquinho, pessoal. Vamos ver o que ele está falando. O input ref, tá? Porque eu aposto que eu não selecionei o input. Exatamente, a gente tem que fazer um ref aqui no input. Ref, tá? E jogar esse cara para cá. A gente ter o React selecionando o elemento pra gente. Beleza? Vou limpar o console. Vamos atualizar. Eita aí, pessoal. Cliquei, tá lá. Se eu escrever um nome aqui, ó, Marcos, clico fora, ó. Tô clicando fora e ele continua funcionando. Se eu apagar isso aqui e sair fora, ó, tá? Agora show de bola. Agora você pode vir aqui, ó, no seu componente de formulário, por exemplo, e eu vou criar aqui, ó, vou duplicar esse componente. Vou mudar a label aqui para e-mail, que é como eu tinha feito antes. Aí fica a seu cargo de só mudar aqui o type para e-mail, tá? E o name para e-mail, que depois você vai poder utilizar o form data para capturar os campos aqui, tá? Salvei e aí ele duplicou. Não tem um espacinho ali porque logicamente, vamos colocar um BR aqui. Bem de quem não é assim o BR. Da SX, meu amigo. Tá lá, deu uma espaçadinha, então olha só, um e-mail. Então se eu vou para o outro com o tab, tá aí certinho. Se eu coloco aqui alguma coisa, eu vou. Se eu coloco outra coisa aqui, eu vou. Tá tudo certo, o meu componente tá preenchido. E agora sim, galera, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para mais tutoriais. Comenta abaixo se você tem ideia de alguma coisa que você não entendeu. Eu posso vir aqui gravar um vídeo
de tira dúvidas, tá? Você vai ver que aqui no meu canal tem vídeos de tira dúvidas para a galera que pergunta. Deixa comentário e distribui aí esse canal aqui, me ajude com sua inscrição para outras pessoas. Beleza? Valeu e a gente se encontra até no próximo vídeo.